Então, continuando os vídeos aí de cardiologia, eu vou falar um pouco sobre as pericardiopatias, tá? Vou dar mais enfoque na pericardite, vou falar do derrame pericárdico e do tamponamento cardíaco, tá? Derrame pericárdico e tamponamento cardíaco, eles são normalmente consequências da pericardite. Mas eu vou explicar certinho o que cada um significa, suas causas, tá? Sua etiologia e tudo mais. Bom, então o que que é o pericárdio? Antes de começar a falar da pericardite propriamente dita, a gente tem que saber o que é o pericárdio. O pericárdio nada mais é do que um saco fibroso, tá? Que vai revestir o coração. Esse saco fibroso, ele é a parte mais externa, né, do coração. E dentro desse saco a gente vai ter como pode dizer, duas capas dele, né? Que vai ser o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. O pericárdio parietal ele fica em contato com o exterior, enquanto o pericárdio visceral ele fica em contato com a víscera, ou seja, com o coração. Entre esses dois pericárdios, o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, a gente tem um espaço chamado espaço pericárdico. Nesse espaço pericárdico a gente vai ter o líquido pericárdico, que é uma quantidade de líquido bem baixa, de 50 ml mais ou menos, tá? E esse líquido ele vai ser importante para o deslizamento dessa capa, deslizamento desses dois pericárdios, né? Tanto o parietal e o visceral. Além disso, o que é importante a gente saber? Que, que o pericárdio, se vocês viram meu vídeo de derrame pleural, é muito parecido com a pleura do coração, do pulmão, né? Porque a gente tem a pleura visceral, a pleura parietal, e a gente tem o espaço pleural e tem o líquido pleural. Então aqui a gente vai ter isso aqui com o pericárdio, né? O nome pericárdio, e vai estar associado com o coração em si, não com o pulmão, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco da pericardite. A pericardite, então, é uma inflamação no pericárdio, tá? E aí a gente vai ter o pericárdio, a pericardite aguda, pericardite subaguda e pericardite crônica. A pericardite aguda ela vai até 6 meses, até 6 meses de duração, né? A pericardite subaguda é de 6 semanas a 6 meses e a pericardite crônica ela é até 6 meses, tá? Então a gente tem que saber diferenciar que tipo de pericardite o paciente está tendo em relação ao seu tempo de infecção. Bom, e aí quais são as etiologias principais da pericardite aguda? Tá falando da aguda principalmente. Bom, a pericardite, ela é uma inflamação, como eu disse, e ela pode ser uma inflamação por infecção ou sem infecção nenhuma, tá? Por infecção, a gente pode ter infecção por vírus, bactérias, fungos e parasitas, tá? Porém, a mais comum entre as infecciosas são as virais. Os vírus que são mais comuns em fazer infecção no pericárdio, causar uma pericardite aguda, são o Coxsackie tipo B, tá? O vírus Coxsackie tipo B e o ecovírus. Agora, nas etiologias sem infecção, a gente vai ter normalmente a mais comum dessa sem infecção vai ser idiopática, ou seja, de não ter uma causa bem estabelecida. Doenças autoimunes pode acontecer, neoplasias, né, doenças metabólicas e algumas doenças mediastinais e pneumonias, tá? Elas também podem acontecer e podem acometer o pericárdio, causando a pericardite também. As mais comuns entre todas elas são a viral e a idiopática. A idiopática é a mais comum de todas e a viral é a segunda mais comum. Há teorias também que a gente diz que a idiopática, a pericardite idiopática, pericardite aguda idiopática, ela na verdade é uma pericardite viral, porém que a gente não consegue fazer uma detecção de vírus propriamente dita, tá? Então por isso que elas são muito parecidas também clinicamente e a história de evolução delas também são muito parecidas. Então por isso que a gente tem essa teoria aí da pericardite aguda idiopática. Bom, então, qual que vai ser a clínica da pericardite, então? Vai ser dor torácica, obviamente. A gente vai ter o atrito entre os folhetos pericárdicos, tá? Porque pode ser que nessa pericardite a gente tenha a questão de problemas, né, naquele espaço pericárdico. E a gente vai ter variação no eletrocardiograma, principalmente na variação ST, tá? Essa dor da pericardite aguda, ela pode ser irradiada, ela pode ir para o pescoço, para o ombro, para as costas. E uma coisa muito importante é que o paciente, normalmente, da pericardite aguda, ela vai ter uma postura antálgica, tá? Eu mencionei postura antálgica
se eu não estou enganado, lá na parte de verticulite. Eu não sei se for de verticulite que eu mencionei a postura antálgica, mas enfim. Não, minto. Eu mencionei a postura antálgica lá no abdômen, no abdômen agudo, no abdômen agudo perfurativo, tá? Então, a postura antálgica nada mais é do que um jeito do paciente ficar, né? Uma posição que o paciente fica que alivia os sintomas, alivia a intensidade da dor, tá? No caso da pericardite aguda, o paciente ele vai ficar normalmente em curvatura. Em decúbito, ele vai sentir muita dor. Tá? Então, essa esse é um sinal, né, de que existe uma postura antálgica para essa pericardite aguda. Bom, agora eu vou falar um pouco dos tipos de pericardite, fora as pericardites que eu mencionei, viral e idiopática, tá? Porque a gente tem mais tipos. Eu vou dar uma entrada aí e vou falar um pouco sobre elas, tá? O primeiro tipo vai ser pericardite purulenta ou piogênica, tá? O que isso quer dizer? Vai ser uma pericardite, uma inflamação do pericárdio, porém associada com produção de muco, tá? E normalmente ela tá associada com infecções bacterianas, tá? Quais são as causas dessa pericardite purulenta ou a pericardite piogênica? São complicações de cirurgias cardiotorácicas com falta de sepsia, né, sepsia antissepsia, empiemas, que é acúmulo de pus, pneumonias e mediastinites. As bactérias mais comuns que causam isso vão ser as bactérias gerais, né, que são os estafilococcus e streptococcus, além de bactérias de enterobactérias, como a Klebsiella e a Escherichia coli, que são gram-negativas. Os sintomas vão ser sintomas muito gerais, sintomas de infecções, como febre, dispneia e sudorese noturna. E o tratamento para pericardite purulenta vai ser a pericardiocentese, então vai ser a retirada desse muco, desse pus, tá? E a antibiótico terapia, né? Porque, como eu falei, as bactérias mais associadas são o Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella e Escherichia coli. Bom, a pericardite tuberculose normalmente está associada com a tuberculose, né, que é uma doença infecciosa. Já fiz um vídeo aqui falando sobre tuberculose. E normalmente ela está associada com pessoas imunodeprimidas, porque eu falei também lá no vídeo de tuberculose que a tuberculose ela está muito associada com pessoas imunodeprimidas, principalmente para as pessoas aidéticas, tá? Porque elas têm uma menor comprometimento imunológico e aí vai fazer com que ele tenha mais complicações. Os sintomas dessa pericardite tuberculosa são sintomas gerais, são inespecíficos, então a gente não consegue fazer o tratamento, não consegue fazer o diagnóstico por uma clínica específica. E o diagnóstico dessa pericardite tuberculosa vai ser análise do líquido pericárdico, ou seja, a gente vai fazer a pericardiocentese também, a biópsia, que é a análise histológica patológica, e também o PCR, que é o teste de cadeia de polimerase. Tá? O PCR ele é muito eficaz nessa situação aí. Bom, falando um pouco da pericardite urêmica, tá? A pericardite urêmica ela está relacionada com mais uma questão metabólica, porque a gente vai ter um acúmulo daquelas substâncias nitrogenadas no sangue. Com o acúmulo de substâncias nitrogenadas no sangue, essa pode se desenvolver, né? E causar inflamações constantes no pericárdio, causando uma pericardite. E a gente tem outros tipos de pericardite também. A gente tem pericardites pós-infartos, derrames pericárdicos em pessoas que realizam hemodiálise, perdão, porque a hemodiálise sabe que está associado com a reposição volêmica também, tudo isso. Então pode fazer com que aconteça um derrame pericárdico. A pericardite com síndrome de Dressler, o síndrome de Dressler está relacionado com a doença autoimune, mais o infarto, e o mesotelioma, que é a neoplasia na parte do pericárdio. Bom, agora falando um pouco do tratamento, as pericardites que eu falei, as pericardites virais e as idiopáticas, a gente não precisa de um tratamento propriamente dito, já que essas pericardites, elas são, elas são autolimitadas, então elas deixam de estar ali depois de um tempo, tá? Aí, se o paciente apresentar alguma dessas características, como complicação, instabilidade hemodinâmica, dor intensa ou a gente suspeitar de alguma doença de base dele,
vai ter que fazer uma internação dele, né, com reposição e tudo mais, oxigênio, e vai ter que fazer uma investigação mais profunda, tá? E além disso, além desses critérios, a gente vai fazer uso de AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno. A gente pode usar corticoides, como a prednisona, e os alcaloides venosos, tá, como a colchicina. E aí vai fazer para aliviar um pouco a dor do paciente e aliviar a situação inflamatória daquele local. Tá, agora falar um pouco dos derrames pericárdicos. Os derrames pericárdicos, eles são normalmente consequência de uma pericardite não tratada, porém pode ter mais, né, mais causas. E o que que é o derrame pericárdico? Ele é o acúmulo de líquido acima do normal, acima dos 50 ml ali, no espaço pericárdico, tá? Porque eu falei, o espaço pericárdico, ele fica ali, ele tem um líquido o suficiente para fazer o deslizamento, porém ele não pode encher. E a gente vai chamar isso de derrame pericárdico. Bom, as causas mais comuns de derrame pericárdico são neoplasias, as infecções por tuberculose, colagenoses, né, as doenças que eu já fiz vídeo sobre, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a febre reumática e a radiação. É importante mencionar isso. Qual que vai ser a relação do, é, do derrame pericárdico para o tamponamento cardíaco? São duas coisas diferentes, tá? Eu vou falar do tamponamento cardíaco posteriormente. Porém, o que acontece? Não necessariamente o tanto de líquido que está no espaço pericárdico vai ser influenciado pelo tamponamento cardíaco, tá? Isso é importante mencionar. Por quê? Isso vai estar mais relacionado com a questão do tempo que isso ocorre. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem um enchimento do pericárdio, do espaço pericárdico, de forma lenta, o coração ele consegue se adaptar e o coração vai continuar seguindo, né, funcionando. A gente não vai ter um tamponamento cardíaco. Porém, se a gente tem um enchimento do pericárdio, do espaço pericárdico, rápido, o coração ele não vai conseguir se adaptar. E aí sim vai ocorrer como pode dizer, vai ocorrer esse tamponamento cardíaco, tá? Uma coisa importante, eu posso dar um exemplo, é que se a gente tem um enchimento rápido, por exemplo, do coração, do espaço pericárdico, de 250 ml aproximadamente, já é o suficiente para cometer um tamponamento cardíaco. Porém, se a gente tem um enchimento devagar do espaço pericárdico, a gente pode chegar até 2 litros de líquido, de acúmulo de líquido, e não causar o tamponamento cardíaco. Então, o coração ele é muito adaptável a isso, né? Claro, vai ter outras complicações, porém, o coração ele é muito adaptável a isso e não vai ocorrer o tamponamento cardíaco, tá? Então, o tempo de enchimento do espaço pericárdico está muito relacionado com a presença ou não de um tamponamento cardíaco. Bom, sinais e sintomas do derrame pericárdico. O derrame pericárdico, então, vai ser um acúmulo de líquido, então ele vai estar comprimindo outras estruturas adjacentes, né? Como, por exemplo, o nervo frênico, que fica embaixo do pericárdio, tá? Além disso, o pulmão e o estômago também podem estar afetados. Dispneia, que é um sintoma vago, né? E aqui é importante mencionar que no derrame pericárdico a gente não vai ter atrito entre as duas capas pericárdicas. Por quê? Porque a gente vai ter um acúmulo de líquido nessa área, né? Se a gente tem um acúmulo de líquido, não tem como as duas capas entrarem em contato. E não tem como eles causar atrito nessas duas capas. O diagnóstico do derrame pericárdico vai ser a clínica, né? Uma clínica bem não tão específica, né? Mas dá pra gente ter uma ideia, dá pra gente suspeitar. Um eletrocardiograma, radiografia e ecocardiograma, tá? A pericardiocentese a gente pode usar, e eu vou falar também que a pericardiocentese no derrame pericárdico, além de ser usado para o diagnóstico, ele pode ser usado para o tratamento também. O tratamento vai ser a pericardiocentese, que eu acabei de falar, e os diuréticos. Os diuréticos não são tão usados na prática, tá? Mas a gente sabe que o diurético ele diminui a questão do líquido do nosso corpo, né? E pode ser bom, né? Já que a gente está com um acúmulo, um derrame ali no espaço pericárdico. Agora falando um pouco do tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco, como eu falei, ele é uma das consequências do derrame pericárdico. O que vai acontecer? No derrame pericárdico, a gente tem um acúmulo de líquido, correto? No tamponamento cardíaco, a gente vai ter esse acúmulo de líquido, que eu falei, normalmente relacionado com é, uma, uma, um acúmulo de líquido agudo. O que vai acontecer? A gente vai aumentar a pressão intrapericárdica, né, por causa desse líquido, vai causar uma compressão no coração e a gente vai ter problemas hemodinâmicos, o coração ele vai estar comprimido, né? Então,
Isso vai ser o tamponamento cardíaco, basicamente. E o tamponamento cardíaco ele é uma das principais causas de choque cardiogênico, né? Infelizmente, ele causa o choque cardiogênico, né? E é bastante comum esse choque. Bom, qual vai ser a clínica do tamponamento cardíaco? Vai ser muito parecido com a insuficiência cardíaca, porque o coração não vai estar funcionando de forma eficiente. A gente pode ter uma dispneia, ortopneia, taquipneia, taquicardia e fraqueza. Outro tipo de clínica que tem tamponamento cardíaco é a tríade de Beck, que é a hipotensão arterial, estase jugular e abafamento de bolhas cardíacas. Por que o abafamento de bolhas cardíacas? Porque a gente vai ter o acúmulo de líquido, né? Então a gente não vai conseguir ouvir, né? Ao escutar de forma eficiente as bolhas cardíacas. A estase jugular, porque a gente vai ter um mau processamento do coração, né? Causando uma estase, né? Na parte da veia jugular e uma hipotensão arterial, né? A gente vai ter uma pressão arterial boa devido a toda a questão fisiológica, né? A gente vai ter um menor débito cardíaco, do coração, e isso vai influenciar na questão da pressão arterial. O diagnóstico do tamponamento cardíaco vai ser a clínica, mais um eletrocardiograma, mais uma ecografia. Tratamento, a gente vai usar uma pericardiocentese, né, também, ou uma janela pericárdica. O diagnóstico diferencial que a gente pode estar associado com o tamponamento cardíaco vai ser o infarto do ventrículo direito, né? Embolia pulmonar, eu fiz um vídeo de embolia pulmonar e eu mostrei que na embolia pulmonar a gente tem problemas no ventrículo direito normalmente. E aqui, como a gente vai ter uma clínica parecida, a gente pode já suspeitar também, fazer um diagnóstico diferencial de uma embolia pulmonar. Pneumotórax hipertensivo também pode estar associado, já fiz um vídeo sobre ela, e uma DPOC com cor pulmonar. E agora, por último, vou falar um pouco da pericardite constritiva, tá? A pericardite constritiva ela é muito parecida com o tamponamento cardíaco em relação ao seu mecanismo, né? Seu mecanismo fisiopatológico. Porém, o que acontece aqui é que a gente não vai ter acúmulo de líquido nessa hora, não. A gente vai ter, na verdade, um enrijecimento e calcificação do pericárdio. E aqui sim a gente vai ter um atrito entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Normalmente, a pericardite constritiva ela vai ser uma evolução da pericardite tuberculosa que eu mencionei anteriormente. A clínica e o tratamento. A clínica vai ser normalmente o sinal de Kussmaul. O que é o sinal de Kussmaul? Quando a gente faz uma inspiração funda, normalmente a gente diminui, tá, a pressão jugular. Porém, eu vou já falar para o paciente fazer uma inspiração funda e a gente vai medir a pressão jugular do paciente. Se não diminuir a pressão, a gente pode falar que está com sinal de Kussmaul positivo, tá? Além disso, a gente vai ter um sintoma de insuficiência cardíaca direita e depois sintoma de insuficiência cardíaca esquerda. O tratamento vai ser medicamentoso e com pericardiocentese também. É isso, essas aí são as pericardiopatias.